Noite a todos. Esperamos agora o deputado Carlos Vera para nós iniciarmos a nossa live. Então, o deputado Carlos Vera deve entrar aí para a gente chamar ele aqui. Boa noite, Daiane. Já sendo aqui, a nossa amiga Tereza Paula, o meu primo lá em Recife, todos aqui. Chama aqui? Aqui não? Vou chamar ele? Tem que ele entrar na live primeiro. Eu estou esperando ele entrar aqui, o deputado aqui, aguardando aí, para nós começarmos a nossa live desta segunda-feira. Adiantando de que quarta-feira, o nosso convidado para a nossa live, o deputado já entrou aqui, é o deputado federal Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho será o nosso entrevistado. Fazer a transmissão ao vivo, né? Aqui? Isso. Estou aguardando agora, o deputado já entrou na live. Vamos. Boa noite, deputado. Boa noite, Finfa. Boa noite a todos os internautas que já nos acompanham. Primeiro, ele quer lhe agradecer. Por que está dando? Acho que o senhor está com som alto aí. Não, eu tô só pro seu. Porque está dando retorno. Agora não. O técnico aqui está lhe dizendo que está com o som da minha voz. Então deixa eu botar o fone de ouvido para ver se melhora, mas eu tô aqui. Tô lhe ouvindo bem, inclusive. Não, eu estou ouvindo o senhor bem, é porque está dando agora um retorno, mas agora melhorou. Meu amigo Paulo Thier, lá de Fortaleza, já está aqui assinando. Pronto, deputado? Eu estou bem, estou lhe escutando bem, tá? Eu também agora estou lhe escutando. Agora a gente tá. Primeiro, já dei boa noite, quero lhe agradecer pela satisfação de tê-lo aqui participando da nossa live do Bloco do FIFA. Dizer que é uma honra ter um conterrâneo nosso participando, um jovem que eu, antes do senhor entrar, eu já fiz tudo, já li sua biografia. Então, eu queria que a gente batesse um papo aqui de 40, 45 minutos. Vamos traçar, primeiro, vamos traçar de tudo. Vamos falar de tudo. E, por fim, nós fazemos as considerações finais. A Daiane está dizendo aqui que o senhor é uma autarquia, viu? Obrigado pela parte que me toca aí da autarquia. Deputado, hoje o sertão do Pajeú amanheceu com a perda irreparável de um jovem que foi adolescente comigo aqui em Afogados da Engazeira, um empresário bem-sucedido, o petista Emílio Vasconcelos. Antes da gente começar, bem rápido, eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória e da pessoa de Emílio Vasconcelos. Não, primeiro eu quero prestar toda a minha solidariedade aos familiares de Emílio Vasconcelos, a todos os amigos. Eu tive a oportunidade de conhecer Emílio através do seu pai, Braz Emílio, na construção do complexo cooperativista aí do Pajeú, na criação da Ecosol Pajeú, nas outras cooperativas de produção. Eu era muito novo, tinha 18 anos na época, conheci o amigo Braz, e através do Braz conheci o Emílio, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, empresário, né? Alguém que sempre teve a sua vida dedicada ao Partido dos Trabalhadores. E, infelizmente, mais um amigo, mais um companheiro que a gente perde, inclusive com as próprias consequências da Covid-19, que, segundo informações, ele chegou até a contrair também a Covid, e claro que não foi o principal motivo, porque ele teve primeiro um processo de infarto, uma parada cardíaca, mas isso acabou se agravando quando contrai a Covid-19. Então, era uma pessoa que nós sempre conhecemos e aprendemos a respeitar, uma pessoa de personalidade muito forte, né? Sempre bem decidido,
daquilo que acreditava, sempre um defensor do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, e com certeza fará muita falta a todos nós, do Pajeú, seus amigos, seus familiares e ao povo de Afogados da Engazeira. Então, todo o nosso sentimento, nossa solidariedade à família de Emídio Vasconcelos. O PT nacional publicou que depois do Brasil atingir a marca de 50 mil, o partido culpa o governo Bolsonaro e sua equipe. E, inclusive, foi destaque nos jornais do mundo. Como é que o senhor avalia o trabalho do governo Bolsonaro diante desta pandemia? É um desastre. O Bolsonaro, por exemplo, o Brasil não tem um plano nacional de enfrentamento à Covid-19. Os municípios e estados têm que se virar sozinhos. É lamentável, chega a ser cruel, criminoso a atitude que Bolsonaro tem tomado. O tempo todo é para criminalizar e jogar a população contra os prefeitos, contra os estados, não construir um plano nacional. Nós estamos passando de 50 mil mortos, de 1 milhão de infectados pela Covid-19 e sem ministro da Saúde. Demitiu um ministro porque não queria desobedecer às orientações da OMS, dos especialistas, dos profissionais da área da saúde. Quando chegou a 5 mil mortes, o que foi que ele respondeu? E daí? Colocando o seu desprezo, demonstrando a sua falta de apego, de amor pela vida da população brasileira. Então, infelizmente, a dificuldade que nós temos tido nos municípios e nos estados de enfrentamento da Covid-19 é com certeza, de uma irresponsabilidade e de uma falta de apoio do governo federal. No Congresso Nacional nós temos aprovado projetos de lei, medidas, e infelizmente o que o governo faz muitas vezes é demorar para sancionar e quando sanciona, ainda sanciona vetando pontos importantes das leis que nós temos aprovado para ajudar a população brasileira a enfrentar essa pandemia com o mínimo de dignidade. O Fundef, a extinção do Fundef pode comprometer o ensino no Brasil. Como é que o senhor pontua esse caso? O Fundeb, nós temos a PEC 15 de 2015. A PEC 15 de 2015, que é da renovação do Fundeb. Aí você pode perguntar, por que vocês não aprovaram o Fundeb em 2015, então, que a presidenta era Dilma? Por conta que a presidente Dilma não teve direito a tomar posse. Quando ela chegou a tomar posse, Eduardo Cunha, organizado com um conjunto de setores conservadores, impediram da presidente poder governar. Empurrou um monte de pautas bombas dentro do Congresso Nacional e não colocou para votar a PEC do Fundeb. Temer, depois de assumir, depois do golpe em 2016, também não colocou a PEC do Fundeb para votar. E Bolsonaro continua da mesma forma, segurando, pressionando o Congresso para não votar a PEC do Fundeb. Mas nós não podemos deixar que chegue a 31 de dezembro, quando acaba os recursos do Fundeb para os estados e municípios, sem votar. Nós precisamos votar agora. É nesse semestre que nós precisamos aprovar o novo Fundeb. Não dá para deixar as novas gestões municipais tomarem posse sem esse recurso. Sem o Fundeb, acaba a educação básica pública nos municípios e nos estados. Nós precisamos aprovar uma política permanente de financiamento da educação básica pública, que é o Fundeb. E essa é uma luta que nós estamos acampando, lutando bastante e pressionando o presidente Rodrigo Maia para a gente poder colocar em votação o novo Fundeb, para a gente poder aprová-lo aqui no Congresso Nacional. O senhor, em 1 ano e 6 meses de mandato, o senhor apresentou as 40 emendas aí. Eu queria que o senhor pontuasse aqui qual foi as emendas já aprovadas pelo governo federal, pela Câmara. Nós apresentamos 39 projetos de lei, 5 decretos legislativos, com emendas às medidas provisórias. Nós chegamos a mais de 170 proposituras apresentadas no Congresso Nacional, só nesse período da pandemia. Então, nós lutamos bastante para poder dar enfrentamento e poder ajudar a população brasileira. Nós tivemos uma emenda que foi aprovada no projeto de lei
de apoio aos profissionais da área da saúde, onde nós incluímos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, psicólogos e assistentes sociais que estavam fora do projeto de lei de apoio aos profissionais da área da saúde. Nós apresentamos um PDL que sustava o decreto presidencial de realização do Enem. O PDL não foi votado porque, antes de ser votado, o governo Bolsonaro recuou e suspendeu a realização do Enem. Porque não tem cabimento você realizar o Enem sem terminar o ano letivo. Sem os jovens, sem os estudantes que estão na rede pública ter condições de estudar para fazer o Enem. Nem todo mundo tem celular, filho. Tem computador, tem internet, tem livro para poder estudar pela internet. Os estudantes da escola pública têm acesso ao computador na escola pública e está fechada. Tem acesso aos livros na biblioteca pública e está fechada. E foi um projeto importante. Tem outros projetos de lei que nós apresentamos em apoio à agricultura familiar, em apoio às empregadas domésticas, aos profissionais de saúde, que majora para 40% de insalubridade para os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente da Covid-19. Ajudamos e aprovamos o projeto de lei de apoio e incentivo à cultura. Eu tive a honra de ser coautor do projeto, junto com a companheira Benedita da Silva. São 3 bilhões de reais para os estados e municípios em apoio aos profissionais, aos fazedores de cultura. Aprovamos o projeto de lei de apoio às comunidades tradicionais, a quilombolas, indígenas e as demais comunidades tradicionais. Eu fui coautor do projeto junto com a companheira Rosaneide do Mato Grosso. Nós ajudamos e lutamos intensamente para aprovar o auxílio emergencial e várias outras proposituras que nós trabalhamos, tanto que foram aprovadas, como outras que estão tramitando ainda. Se nós formos falar de todas aqui, das 170, a gente vai ocupar os 40 minutos da live só falando das proposituras que nós apresentamos. Mas só para dizer aos trabalhadores e trabalhadoras, nós apresentamos na área trabalhista, para proteger os direitos dos trabalhadores que estão sendo surrupiados durante a pandemia por algumas medidas provisórias. Por exemplo, a 927, que passou na Câmara, ainda passou com o direito à antecipação de férias, de feriados e de um banco de hora a serviço do patrão. A gente estava fazendo as contas rápidas de uma trabalhadora empregada doméstica, ela vai ficar até junho de 2022 sem um feriado, sem um final de semana e sem uma férias. Porque tanto pode ser as devidas como antecipar férias. Então, uma luta grande, a gente trabalhou pesado para proteger os direitos trabalhistas, apresentamos projetos específicos para as empregadas domésticas, apresentamos para os trabalhadores rurais e as comunidades tradicionais, para os profissionais da saúde, atuamos também na área da educação, o apoio às micros e pequenas empresas, apresentamos também um projeto. Infelizmente, é aquilo que Paulo Guedes disse, né? Apoiar as pequenas e micros empresas é prejuízo para o governo, só quer apoiar as grandes. Até o tempo da carência do projeto de lei que nós conseguimos aprovar, ele foi lá e acabou vetando a carência, e nós estamos brigando para ter sessão do Congresso, inclusive para derrubar os vetos presidenciais que prejudicaram a população durante essa pandemia. Então, é uma luta intensa aí na proteção dos direitos dos trabalhadores e também para garantir uma condição mínima das pessoas sobreviverem com um pingo de dignidade durante essa pandemia. Quero lhe dizer que as pessoas aqui estão interagindo aqui, o PT de Jaboatão, a professora Paula aqui de Afogados está ali parabenizando, que o senhor abraçando a causa do Fundeb. Então, agora, deputado, como é que encontra-se hoje uma avaliação bem rápida do PT no Brasil? Olha, o PT é o maior partido do Brasil, a maior bancada de deputados federais, é o partido que tem mais de 20% de aprovação da população brasileira, e o partido se encontra firme, resistente, na luta em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e dos direitos da classe trabalhadora. Os trabalhadores puderam ver conquistas sendo ampliadas, direitos sendo conquistados por os trabalhadores e trabalhadoras no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma. De lá para cá, a gente só escuta falar em uma coisa: retirada de direitos.
abertura do capital, abertura de mercado com retirada de direitos e flexibilização de conquistas de direitos importantes. Então o PT se encontra na linha de frente, firme e forte na defesa dos direitos da classe trabalhadora e na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, como sempre foi desde a sua fundação, e essa é a razão da existência do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. O senhor, junto com o deputado Túlio Gadelha, foram os únicos dois deputados que votaram contra o projeto dessa liberação de 125 milhões para os estados e municípios diante da pandemia. Qual o motivo que lhe levou o senhor a votar contra? Dos 25 deputados de Pernambuco, 23 votaram a favor, somente o senhor e o deputado Túlio Gadelha votaram contra. Veja bem, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, existia o Plano Mansueto. Nós pegamos esse Plano Mansueto e transformamos ele no PL 149, que era para recomposição das perdas, ISS e ICMS, dos estados e municípios, mas a suspensão das dívidas dos estados e municípios com os bancos públicos, com a União. E aprovamos esse projeto de lei sem contrapartidas, porque no antigo Plano Mansueto tinha uma contrapartida, que era a privatização, que os estados e municípios, para ter direito a essa recomposição das perdas, tinha que abrir um processo de privatização das empresas públicas. E nós limpamos todas as contrapartidas e aprovamos o projeto de lei apenas para a recomposição das perdas e a suspensão das dívidas, junto aos bancos públicos. Esse era o eixo principal do projeto. E aprovamos com ampla maioria na Câmara dos Deputados. Quando ele chegou no Senado, o governo Bolsonaro pressionou o Senado para prejudicar esse projeto e elaborar um novo projeto, que aí foi o PL 39, tirou as recomposições das perdas e colocou um valor fixo de 60 bilhões, inclusive em 4 parcelas, os estados e municípios. E incluiu o artigo 8º, com uma contrapartida dos estados e municípios. E qual é a contrapartida? O congelamento dos salários dos servidores públicos municipais, estaduais, da União e do Distrito Federal, até dezembro de 2021. E o Senado acabou aceitando a chantagem do governo Bolsonaro, que disse que ia liberar o recurso de imediato, que sancionava rapidamente o projeto. Quando chegou na Câmara, a gente deu uma brigada grande para ver se derrubava o artigo 8º, e eu, inclusive, coloquei para a minha bancada do Partido dos Trabalhadores, que decidiu por votar favorável ao projeto, porque era de auxílio aos estados e municípios. Os estados do Nordeste, inclusive, foram prejudicados. O estado de Pernambuco perdeu mais de 113 milhões de reais. Se você olhar numa conta geral, pode ser um valor pequeno. Mas 113 milhões significava 1 milhão para 113 municípios. Imagine Afogados da Engazeira, mais 1 milhão na área da saúde para o enfrentamento à Covid-19. Eu coloquei 14 milhões de reais das minhas emendas na área da saúde. Tem município que eu mandei 100 mil reais para ajudar no combate ao Covid-19. Os prefeitos ligaram agradecendo, dizendo que salvou a vida deles naquele momento, porque estavam sem dinheiro para comprar equipamentos de proteção individual. Imagine 113 milhões. Então colocou o Nordeste nos últimos da fila, mas mesmo assim, os governadores do Nordeste, a maioria dos governadores, dos prefeitos, tiveram que engolir essa chantagem do governo federal, porque eles precisam desse recurso. Porque o governo federal pode emitir títulos, pode colocar recursos novos, os prefeitos e os governadores não podem. Tá? Então, sobre chantagem, o Congresso acabou aprovando esse projeto de lei, o 39. Eu coloquei claramente, para a minha bancada e em plenário, que eu votaria contra o projeto devido à minha participação e à minha base de representação dos trabalhadores e trabalhadoras. E meu voto seria um voto de protesto e um voto em solidariedade aos servidores e às servidoras públicas. Porque eu só votaria a favor do projeto se os partidos da maioria tivessem firmado um compromisso de derrubar o artigo 8º. Como eles não aceitaram e não fizeram esse compromisso, eu sabia que eles iam aprovar o projeto
o texto original, né, aprovar no mérito, e na hora que a gente destacasse o artigo 8º, eles não iam deixar a gente derrubar o artigo 8º. Como fizemos? Destacamos e não conseguimos derrubar, e passou o congelamento do salário dos servidores públicos até dezembro de 2021. Quero destacar ainda, filho, que tanto no Senado como na Câmara foi criado o parágrafo 6º, que preservou do congelamento dos salários dos servidores públicos, os servidores da área da saúde, do judiciário, né, da justiça, do judiciário e trabalhadores em educação. Foram salvos desse congelamento. O Senado manteve, porque ele acabou retornando para o Senado. Foi o que Bolsonaro fez. Só foi sancionar o projeto no último dia. No último dia do prazo, que são 15 dias para sancionar o projeto, senão ele entra em vigor automaticamente, foi que ele sancionou. E ainda sancionou vetando o parágrafo 6º, que inclusive livrava os profissionais da área da saúde, da educação e da segurança pública. Então, nós estamos hoje com o salário dos servidores públicos, inclusive da saúde, que estão na linha de frente, colocando as suas vidas em risco para salvar as nossas vidas, com o salário congelado até dezembro de 2021. Esse é o reconhecimento do governo para com os profissionais da área da saúde que estão colocando a sua vida em risco. Então nós temos um voto de protesto e de solidariedade aos servidores públicos. E até esse dinheiro que ele ficou de enviar para os estados e municípios está mandando a conta-gotas, mandando esse recurso. De pingado, como diz no nosso ditado popular. E os estados e municípios estão sofrendo e tendo que se virar sozinho. Por isso que eu votei contra o mérito do projeto, porque foi um voto de protesto e de solidariedade aos servidores e servidoras públicas municipais, estaduais da União e do Distrito Federal, que estão com seus salários congelados até dezembro de 2021. Paralelo a isso, assim que ele vetou o artigo 6º, eu apresentei um projeto de lei, o 145, que revoga o artigo 8º da Lei 173, a qual foi transformado o PL 39 na Lei 173. Então nós apresentamos um projeto de lei, está tramitando na Câmara Federal, e eu espero que os servidores públicos, que a população possa nos ajudar a pressionar para a gente poder aprovar e revogar o artigo 8º. Paralelo a isso, o Partido dos Trabalhadores entrou também no Supremo Tribunal Federal, pedindo a inconstitucionalidade do artigo 8º. E ainda estamos brigando para ver se tem sessão do Congresso para a gente poder derrubar o veto. Então nós vamos trabalhar em 3 linhas. A derrubada do veto, a inconstitucionalidade dele no Supremo Tribunal Federal e a aprovação do nosso projeto de lei 145, para a gente poder não deixar os servidores públicos com seus salários congelados até 2021. E explicando, porque tem muita gente dizendo, mas no meio de uma pandemia você está defendendo o reajuste salarial dos servidores públicos? Aqui ninguém está defendendo o reajuste dos servidores públicos. O que a gente está defendendo é que não pode estar consignado em lei a proibição dos trabalhadores do serviço público ter reajuste no seu salário. Porque afogado da engazeira pode ter dificuldade de dar reajuste aos servidores públicos. Mas Tabira não. Aí por conta de uma lei, a Itabira tem condições de dar o reajuste salarial, aí vai ficar impedida, proibida de dar o reajuste salarial. Então você não pode, em lei, proibir algo que é fruto de uma negociação coletiva. Se o município tiver condições de dar o reajuste, vai dar o reajuste, porque vai mostrar os números, vai abrir e vai discutir na mesa de negociação com os servidores. A gente não pode admitir que já fique proibido por lei, por antecedência, o direito do servidor público ter o seu reajuste salarial. Deputado, eu vou fazer 2 perguntas em uma. O senhor lançou a cartilha Eleições 2020, no mês passado. Então, juntando, se o senhor lançou essa cartilha, o senhor acredita que haverá eleições este ano. Então, pergunto, qual é o conteúdo da cartilha e se o senhor acredita que haverá eleições este ano? Olha, a cartilha que nós lançamos, de cidade em cidade, conquistamos o Brasil, ela é bastante completa, tem todos os subsídios para os pré-candidatos que precisam de informações para poder não perder nenhum prazo. Então, tem sobre o registro da candidatura,
tem sobre propaganda eleitoral, tem sobre financiamento da campanha, tem sobre prestações de conta, que é muito importante. Então, é uma cartilha bastante completa e que você pode entrar na nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, e pode baixar essa cartilha para fazer um debate com o seu coletivo. Você pode compartilhar, você pode divulgar, você fique à vontade. É um material, é uma contribuição do nosso mandato para com os pré-candidatos de todos os partidos do nosso campo popular, para poder ter todas as informações, para não correrem o risco de perder nenhum prazo. Haverá sim, eu acredito que haverá eleições em 2020. O que nós estamos debatendo aqui é só o dia da eleição. O que há de mais consenso é para o dia 15 de novembro. Tá? Há alguns que defendem dezembro. E o segundo turno no final de novembro. Isso, seria, se não me engano, 28 de 28 a 29. Seria no... teria um final de semana, no próximo seria o segundo turno, 15 dias depois. Então, hoje a maioria, que eu tenho sentido, dos parlamentares estão em torno do dia 15. Tem alguns que defendem dezembro ainda. Tem outros que defendem que não seja alterado, que seja realizado em outubro. E tem uma parcela que ainda defende que seja prorrogado o mandato para 2022. Isso é uma emenda constitucional. Tem que ter 308 votos. Então a gente tem que fazer um bom debate e construir essa maioria. Hoje está mais para o dia 15 de novembro. Está mais caminhando para esse sentido. Agora é importante as pessoas que estão nos ouvindo entender. Não fiquem se confiando, porque pode ser que seja adiado para o dia 15 de novembro, aí eu não vou me descompatibilizar. Eu não vou cumprir os prazos, porque depois vai alterar. Nada disso. Não fique se confiando nisso, não. Até porque a alteração é apenas para o dia da eleição. Mesmo sabendo que tem aquela regra, 90 dias antes, 120 dias antes, mas não se confie nisso, porque o TSE tem dito, filiações, descompatibilização e convenções continua no mesmo prazo. A alteração é só a realização da eleição. Então, espere ser aprovado, espere ser promulgado, espere o TCE colocar as regras transitórias para poder ver se você ainda tem alguma coisa para ser feita. Se não, cumpra todos os prazos que estão em vigor. Todos os prazos em vigor. Não relaxem, não fiquem fazendo contas aí em cabeça de parlamentar que ainda vai decidir. Eu já vi de tudo nesse Congresso. Você chegar com um projeto aprovado, ele ser reprovado, chegar com reprovado, ele ser aprovado, tudo pode acontecer. Então, cumpra todos os prazos. Isso é uma aula, pelo menos é um alerta que o senhor está dando a todos os políticos que estão nos assistindo. É um alerta e, na verdade, se fala só exatamente da mudança da data da eleição. Os prazos permanecem. Como eu estou entrevistando parlamentares de diversos partidos, e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo de Pernambuco diante da pandemia do Covid-19. Olha, não tem sido fácil os prefeitos e os governadores sozinhos enfrentarem essa pandemia. Porque o governo do estado ele não pode emitir títulos. Ele não pode colocar recursos novos. Ele tem que se virar com o que tem e com o que vem do governo federal. Por isso nós colocamos, inclusive, um valor de recursos para a saúde do estado. Nós colocamos em torno de R$ 1,5 milhão para os hospitais regionais, para poder ajudar no Hospital Regional de Afogados da Engazeira, de Arco Verde, Palmares, Garanhuns, Caruaru, aqui nos hospitais estaduais, aqui que fica na sede em Recife, que é onde tem recebido, inclusive, a maioria dos infectados da Covid-19, porque nós sabemos a dificuldade. E nós avaliamos tanto os prefeitos do estado de Pernambuco como o governador, independente se em algum município a gente é aliado, se a gente é adversário, nós temos avaliado como positiva a ação que eles têm feito, o empenho que eles têm dedicado para o enfrentamento à Covid-19. Nós que estamos de dentro, que estamos acompanhando todo esse processo,
sabemos a dificuldade que o governador passou, inclusive ele contraiu a Covid-19, a vice-governadora, secretário de saúde, várias pessoas da equipe de governo, e mesmo assim não pararam, continuaram trabalhando, continuaram lutando para salvar vidas de milhões e milhões de pernambucanos e pernambucanas. Se não fosse a ação do governo do estado, dos nossos prefeitos, não tenha dúvida, o número de perdas de vidas do nosso povo pernambucano seria muito maior. Porque para o Bolsonaro não tinha tido isolamento social, não tinha absolutamente nada, era para deixar o povo se infectar, era para todo mundo adoecer de uma vez e escapasse quem pudesse. E a ação do governo do estado aqui em parceria com outros organismos, com os próprios prefeitos, dialogando com eles, construindo um plano estadual, dialogando com os parlamentares, foi possível fazer um trabalho para poder conter a propagação do vírus e poder ajudar a salvar muitas vidas aqui no estado de Pernambuco. O PT, como o senhor agora, o PT de Pernambuco é um aliado tanto do governo do estado como a prefeitura do Recife. Inclusive, na pasta de agricultura, o PT comanda hoje pelo petista histórico Dilson Peixoto. No IPA, entrou agora o Reginaldo. Reginaldo, né? Pronto. Então, o PT compartilha do governo de Pernambuco. Aí eu pergunto ao senhor, nesta situação do PT, estando aliado ao governo do estado e à prefeitura de Recife, Marília, a deputada, sua colega, Marília Reis, será candidata a prefeita de Recife? E se for, como é que fica a relação do PT com o PSB em Pernambuco? Primeiro nós temos que separar as coisas. A relação construída no governo do estado, porque nós temos uma aliança com o governo do estado, que foi colocada e construída pela direção nacional, e hoje o Partido dos Trabalhadores compõe o governo do estado de Pernambuco, e nós estamos discutindo o estado como um todo. As eleições agora é para prefeitos, são eleições nos municípios. Tem lugares que nós vamos estar junto com o PSB, tem lugares que nós não vamos estar juntos. Então isso não pode significar um rompimento com o governo do estado. Tanto o governador como as lideranças do PT têm maturidade política suficiente para entender esse processo, porque as eleições municipais têm muito a ver com as relações que são construídas no município. Tanto eu, como 90% do Diretório Municipal do Recife, defende a manutenção da aliança no Recife. Não por conta da aliança no governo do estado. Não simplesmente por conta de uma aliança no município. Mas porque nós entendemos que nesse momento de crise, de instabilidade na democracia, de ataque ao Estado Democrático de Direito, de ataque aos direitos da classe trabalhadora, de ataque aos poderes constituídos, como o Congresso Nacional, como o Supremo Tribunal Federal, a esquerda, diante de todos esses ataques que a população brasileira vem sofrendo, a esquerda não pode se dividir no campo do projeto político e das ações nas eleições municipais. Até para a gente ter 2 candidaturas, 3 candidaturas no município do campo da esquerda, isso tem que ser dialogado, tem que ser combinado. Porque muitas vezes os projetos locais ou individuais de cada partido não podem sobrepor a um projeto político nacional, a uma luta em defesa da democracia do Estado Democrático de Direito. Então eu tenho defendido que nacionalmente a gente tem que continuar dialogando no campo de esquerda, nesse campo popular e democrático, e dialogar sobre cada município. Não só um especificamente, mas sobre todos. O que nós defendemos em Recife é que a gente saia, enquanto campo de esquerda, unificado, juntos. Porque nos dividir, nos atacarmos durante um processo eleitoral, só favorece a ultradireita. Só favorece aos bolsonaristas, que não têm apego nenhum pelos direitos da população, que não têm apego nenhum pela democracia, que não têm apego nenhum pela vida das pessoas. E nesse momento, a gente não pode, de maneira alguma, brigarmos entre nós e favorecer a esse campo que quer atacar e que vem atacando a democracia e os nossos direitos. Então, há uma responsabilidade muito grande
do campo de esquerda, e eu tenho defendido isso abertamente, que nós precisamos dialogar bastante e construir juntos a nossa unidade no campo de esquerda, não só em Recife, mas em todas as capitais, em todos os municípios. A gente precisa ter essa frente de esquerda, essa frente ampla, em defesa da democracia, em defesa dos nossos direitos. Nós não podemos, de maneira alguma, num momento como esse, de eleições municipais, de esclarecer a população sobre o que está acontecendo no país, que as eleições municipais não são desassociadas de um processo nacional. A população está vendo o que nós estamos passando no Brasil. Então nós precisamos, com muita fraternidade, sem apego algum, fazer esse debate de forma democrática e continuar construindo a unidade do campo de esquerda, não só no Recife, mas em todas as capitais, em todos os municípios do estado de Pernambuco e do Brasil. Agora, deputado, na minha modesta opinião, eu não vejo essa fraternidade que a deputada pré-candidata Marília tem, mesmo com o PT, porque assim, o que é que ela publica, o que é que ela passa para os eleitores, para a população, de que a executiva estadual do PT é contra a sua candidatura, é a favor de continuar a aliança, mas a executiva nacional quer que ela seja candidata. Não é por aí, não. Não é assim. Não, tanto a direção municipal do Recife, como a direção estadual, apesar de não ter uma ata formal do encontro municipal, porque ainda vai ter o encontro, mas nas reuniões do diretório, o diretório já deixou isso evidente e claro, nas conversas com os diretorianos da base estadual, nós sabemos o tamanho de cada corrente de pensamento. Defende essa unidade no campo popular, defende essa unidade da esquerda. A Marília defende a candidatura própria e ela é candidata, porque a direção nacional chegou para o Diretório Municipal do Recife e disse: olha, em Recife é candidatura própria e é Marília. Não é candidatura própria e vocês se reúnem e escolhem o candidato ou a candidata. É candidatura própria e é Marília. A direção municipal disse: não é assim, nós temos uma instância. Então, para que a instância? Nós vamos debater e vamos tirar um posicionamento. E a direção nacional vai continuar dialogando com a instância municipal, porque vai fazer o seu encontro, e a nacional vai debater com as instâncias do partido. Porque os municípios acima de 200 mil habitantes, a nacional pode invocar a decisão para si de como se dará o processo. Mas nós temos uma direção nacional de muita responsabilidade política, que eu não tenho dúvida que vai ouvir a instância municipal, a instância estadual, e que também vai dialogar no campo popular com os partidos de esquerda em nível nacional. Vão continuar dialogando esse processo para encontrar o melhor caminho. Marília tem feito a parte dela, trabalhado para consolidar o nome dela como candidata a prefeita do PT, e o partido tem colocado que não dá para ter uma candidatura por fora do partido, sem a participação da sua instância, do seu diretório municipal, e tem feito esse debate. Inclusive, nós precisamos se dedicar, inclusive, na construção da chapa proporcional. E todos têm cobrado, inclusive, dela e de todos, para que a gente possa ter uma boa chapa também de vereadores e vereadoras, não só em Recife, mas no estado, nos municípios do estado como um todo. O senhor, diante dessa sua explanação, eu me recordo de uma frase do senhor, quando o senhor diz: não pode haver decisão sem diálogo. Então, é tudo claro, isso que o senhor... tudo isso que não, o senhor... E respeitar as decisões também, né, Finta? Porque em 2018 eu defendi a candidatura própria, abertamente. Mas quando a direção nacional do Partido dos Trabalhadores disse que não teria candidatura própria porque fazia parte de um processo nacional e que era aliança, nós fomos trabalhar a determinação da direção nacional. Porque tem algumas pessoas que, assim, quando a decisão o favorece, aí tá jóia. Vai com tudo. Quando é uma decisão que não é a sua tese que você defende, não tem nada a ver, estou fora. Eu não faço parte disso. Eu faço parte de um partido. E achando bom ou ruim
A decisão tomada pelo meu partido, eu estou com ele. Na alegria e na tristeza, na chuva e no sol, para defender o meu partido. Ah, porque a minha condição é essa, a minha condição é aquela. Não, a minha condição é única. Eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos de idade. Nasci os dentes dentro desse partido, vendo ele ser construído a muitas penas. E eu sigo a orientação do meu partido. Agora também exigimos do nosso partido diálogo, democracia, debate. E eu não faço debate do partido pelas redes sociais ou pela imprensa. O que eu tenho para dizer, eu digo na reunião do diretório, no encontro municipal, olhando no olho do companheiro e da companheira. Nós temos a liberdade de divergir um do outro, como divergimos em 2018. Mas quando passou a convenção que teve a decisão, eu fui pedir voto para o senador Humberto Costa, eu fui seguir as orientações que o meu partido tinha deliberado. Isso é ser partidário, isso é ser de um partido. Então eu estarei junto sempre com o meu partido, seguindo as orientações e as decisões dele. Não apenas quando for do meu agrado, mas sim respeitando a decisão do meu partido, seja a tese que eu tenha defendido ou não. Aquele ditado popular da gente do Pajeú. O bom no bom e o bom no ruim. É tudo junto. Ser bom no bom é fácil, eu quero ver o cabo ser bom no ruim. Deputado, agora vamos cair por aqui. Me diga uma coisa. Como é que o senhor avaliou, antes do anúncio do pré-candidato Flávio Marques de Itabira, que filiou-se recentemente ao PT, como é que o senhor avaliou a saída, antes do anúncio, dos pré-candidatos Aristóteles Monteiro e Djalma das Almofadas? Esse foi um processo longo, né? Que nós tivemos muito debate. Porque o Partido dos Trabalhadores de Itabira podia ter tomado uma decisão de fechar-se e ter dito que não aceitava ninguém filiado no Partido dos Trabalhadores para colocar o nome à disposição para ser candidato a prefeito. Que teria simplesmente um candidato do diretório, um candidato orgânico há mais tempo filiado ao Partido dos Trabalhadores. E o próprio Aristóteles, a própria direção, disse não. Nós vamos abrir o Partido dos Trabalhadores para quem tiver afinidade com o Partido dos Trabalhadores poder vir se filiar. E assim foi feito. E vieram 2 logo para colocar os nomes para ser candidato a prefeito. O Djalma das Almofadas e o companheiro Flávio Marques. E esse debate foi feito internamente. Aqui não tem imposição, nem do diretório, nem de quem venha de fora para dentro. Nós vamos fazer um debate. E tem que ter paciência, viu? Eles foram e foram com paciência. Porque foram meses de muito debate, de muita conversa. Nós realizamos vários encontros com os filiados do Partido dos Trabalhadores via online. Reuniões do diretório foi quase 2 por semana. Reuniões com lideranças externas do Partido dos Trabalhadores para ouvir a todos. E ainda realizamos 3 pesquisas de opinião para sentir a opinião da população. E aos poucos nós fomos conversando com os pré-candidatos. Tanto o Djalma como o Adeval Soares, tanto o Djalma das Almofadas como o Adeval Soares, em reunião do diretório, comunicaram que não seriam mais pré-candidatos e que estavam abrindo mão das suas pré-candidaturas e que apoiariam a decisão do Partido dos Trabalhadores. Ficando apenas o Aristóteles e o Flávio Marques. Dialogando com o diretório, com os filiados do partido, ele ouviu muito as lideranças. E na última reunião do diretório do dia 13, que o diretório ia tomar uma decisão, seja por um, seja por outro, o Aristóteles dando uma demonstração de grandeza, de reconhecimento, vendo os números apresentados, ouvindo a sociedade, ouvindo as lideranças do PT, retirou a pré-candidatura para apoiar a pré-candidatura do companheiro Flávio Marques. E assim nós tivemos uma decisão por unanimidade no Partido dos Trabalhadores, consensual, como tem que se fazer. O velho consenso progressivo que eu aprendi na minha gloriosa articulação sindical. Sempre conversando e dialogando. E no dia 13, nós apresentamos o companheiro Flávio Marques como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato oficial para disputar as eleições no município de Itabira. Flávio, eu tive a honra de conhecê-lo há muito tempo. Em 2008, quando eu fui candidato a prefeito no município de Itabira, o Flávio era muito jovem ainda.
Eu acho que na época ele tinha, hoje ele tem 30, eu acho que ele deveria ter ali uns 20 e poucos anos. E ele estava representando um dos partidos políticos, estava nesse conjunto de partidos e de lideranças debatendo a sucessão, aliás, não era sucessão, né, porque era a reeleição do prefeito Josete na época, que meu irmão Aristides Santos era o vice. O PT tinha vice no município. E a um dia da convenção, os partidos se reuniram e me indicaram como vice de Josete Amaral. E o Flávio, muito jovem, mas sempre muito atuante, foi um dos que me defenderam para ser o vice do Josete. Infelizmente, no outro dia de manhã, uma ou duas lideranças do Blocão vieram e mudaram a decisão que a maioria tinha tomado, e que o PT não seria mais vice. O Flávio teve, inclusive, um grande gesto nobre, porque aquilo que fazem com você, você acha que talvez não fique marcado na sua memória, mas na memória de quem você fez vai ficar marcado, se foi o bem ou o mal. Ele foi um dos poucos que teve a dignidade, a coragem de me procurar e pessoalmente dizer, olha, eu fiz de um tudo, eu votei, eu apoiei para você ser o vice, mas infelizmente não deu certo. Então eu vou marchar e vou apoiar a reeleição do doutor Josete. Tá? E teve a coragem de me procurar para dizer que não me apoiaria para prefeito, mesmo tendo defendido o meu nome para ser vice, com Josete. Então lá atrás, em 2008, quando eu fui candidato a prefeito, e passei a admirá-lo e a respeitá-lo também. Na eleição do segundo turno, da presidente Dilma, em 2014, Flávio estava na gestão de Sebastião Dias e ele estava comigo na campanha da presidente Dilma, junto com o Alain, filho do prefeito Sebastião Dias. No segundo turno da eleição de Haddad, eu fui para Tabira, eu já estava eleito deputado federal. Tem uns que dizem, não, é porque você já estava eleito, estava todo mundo se encostando. Mas ele nos ajudou a coordenar o processo da eleição no município. Porque eu lembro que na reeleição do presidente Lula, na época, nós fomos falar com o prefeito para garantir o transporte para todos os eleitores poderem vir votar, de quem votava em Lula ou em outro candidato. A resposta que eu recebi foi, para votar em Lula o povo vem a pé. Verdade. As pessoas iam a pé votar no presidente Lula, sim. Mas se a gente pudesse, o município pudesse garantir o transporte para todos e todas, colocar os transportes à disposição da Justiça Eleitoral, era importante, porque você facilitava a vida das pessoas. E quando foi no segundo turno da eleição do Haddad com o Bolsonaro, ele teve essa atitude de ajudar, de cadastrar os veículos junto à Justiça Eleitoral para poder transportar todo mundo de forma democrática para garantir que a população da zona rural pudesse vir votar, porque você sabe da relação que a gente tem muito próxima com a população rural. Muitos, às vezes, tentam colocar intriga, tenta com muitas fake news, né? Porque a turma do Bolsonaro é profissional nas fake news. Tenta criminalizá-lo, tenta atacá-lo, mas não foi ninguém que disse. Não foi ninguém que viu. Ele estava do meu lado. Ele estava do lado do companheiro Aristides Santos, presidente da CONTAG, ajudando nesse processo e nessa luta. Itabira deu uma votação expressiva ao companheiro Haddad. Então, Flávio é um jovem com competência, com capacidade, entendeu? Com conhecimento técnico-administrativo da administração pública, e foi uma escolha muito acertada do Partido dos Trabalhadores. Outros nomes poderiam ter vindo para o PT, que poderiam ter aumentado o leque de ofertas e de opções para a escolha de pré-candidato, mas não vieram. E o Partido dos Trabalhadores tinha tomado uma decisão que nessa eleição teria uma candidatura a prefeito, e essa candidatura, inclusive, tem apoio de outros partidos políticos, a exemplo do PSB, do PCdoB, do PSD, da Rede, construiu um leque de partidos, inclusive do centro-esquerda, para a gente ter uma candidatura aqui do campo de esquerda, do campo popular e democrático. Essa candidatura do companheiro Flávio vai representar exatamente isso. Esse campo de esquerda, esse campo popular e democrático, e a gente está aí nessa luta. Foi muita conversa, difíceis, duras,
mas chegamos num resultado de unidade em conjunto com todos os filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores. Muitos apostaram que a gente ia se dividir, mas o PT amadureceu e aprendeu a construir muita unidade, muitos projetos coletivos. Nós temos mais 5 minutos e eu queria fazer 2 perguntas ou 3 numa só para o senhor pincelar. Porque quem tem um cabo responder eleitoral, em 1 minuto cada uma. Quem tem um cabo eleitoral desse, meu amigo Flávio Marques, não precisa mais dizer nada. Primeiro, o acordo que eu fui informado anteriormente é de que o PT indicaria o candidato a prefeito e o PSB a vice. Como está essa situação? Segundo, a candidatura da presidente da Câmara, Nelly Sampaio, o senhor acha que ela vai segurar? O senhor não vai falar por ela, é uma questão da avaliação. E o terceiro, o que eu escuto de diversas pessoas de Itabira é o seguinte, é que a candidatura de Nelly, se vingar, vai beneficiar a candidatura da esposa do ex-prefeito Dinca Brandini. Faça uma avaliação dessas 3 aí, da forma que o senhor acha que, na sua avaliação, o que é que o senhor acha? Olha, primeiro nós construímos um processo muito aberto, muito democrático. E deixamos aberto, reunimos o prefeito, reunimos as lideranças e dissemos, o PT e o PSB têm um compromisso de sairmos juntos nessa eleição. E que o PT tem o apoio do PSB para ter a cabeça de chapa. O prefeito, na hora, junto com os demais vereadores, Marcílio, Kleber e tantos outros, disseram abertamente, e nós respeitamos que é a vez do Partido dos Trabalhadores indicar e ter um candidato a prefeito. Vocês têm nome? Já têm um nome ou vocês estão abertos para receber todas as proposituras? Eu disse, o que nós temos aqui definido é que teremos uma candidatura pelo PT, mas estamos abertos para acolher tanto os pré-candidatos a vereadores como também a prefeitos. Fizemos esse compromisso e falamos aberto. A gente podia ter trabalhado na surdina para poder deixar as pessoas presas nos partidos. E nós somos democráticos e abertos. Nós estamos construindo esse processo aqui. Agora, se o nome do PT não vingar, não subir nas pesquisas, nós não somos suicidas políticos. Não vai ser do PT a cabeça. Mas que o deputado federal, que o presidente Lula, que o presidente Dorival Barros do PT estadual, que o governador e que as lideranças do PSB vão trabalhar para ajudar o PT ter um nome com capacidade de ganhar a eleição, vai. Agora, se o nome não crescer, pode ser de qualquer outro partido, porque nós não somos suicidas políticos. Nós não queremos ver esse município mergulhado no atraso, voltado para a época do chicote, da ignorância, da imposição. Nós queremos trilhar o caminho democrático, da construção coletiva. Então tem esse compromisso. As lideranças que estão nos apoiando continuam reafirmando o apoio à candidatura do PT. O PSB tem um grupo forte que tem a prerrogativa de indicação da vice, que precisa chegar a um entendimento entre o companheiro Zé de Bira e o vereador Aldo das Almofadas, e eles estão dialogando. Eu não tenho dúvida quando chegamos... Aldo Santana, é porque eu falo tanto com os dois que de vez em quando eu misturo os dois, os vereadores que me apoiaram, inclusive, na campanha. Então, o Aldo Santana e o Zé de Bira, eu não tenho dúvida que eles vão chegar a um entendimento como nós chegamos, e é um processo aberto. Nós estamos trabalhando para o nosso pré-candidato chegar com condições de ganhar as eleições. A candidatura da companheira Nelly é um direito que assiste a ela e a todos os partidos. Eu não posso recriminá-la por ser candidata a prefeita, pré-candidata. Eu fui em 2008. Infelizmente, o nosso campo, que nós fazíamos parte, o doutor José, não foi reeleito. Perdeu por 100 e poucos votos. Depois, na primeira candidatura de Sebastião Dias, doutor Marcílio foi candidato a prefeito. E nós ganhamos do prefeito na época. Na reeleição de Sebastião Dias, Zé de Bira foi candidato. E nós fomos reeleitos. Então, esse grupo que o PT mantém unido sempre foi vitorioso. Nós nunca perdemos uma eleição juntos. Quando nos separamos, foi que perdemos uma eleição. Então, ter 1, 2, 3 candidaturas não quer dizer que vai favorecer A ou a B. É muito relativo.
As pessoas vão poder escolher o melhor projeto. Tá? Então, é um direito que assiste a ela. Eu vou fazer todos os esforços possíveis, todas as conversas possíveis com ela, com Rosalvo Sampaio, para tê-los no nosso bloco. Porque são lideranças importantes que construíram conosco até agora, que estiveram no governo municipal até agora. E nós queremos que continue conosco nesse projeto e que eu farei o possível para tê-los conosco. Se não for possível, nós vamos respeitar, porque isso faz parte da democracia. E não será nossa adversária política. Nosso adversário político é aqueles que representam o atraso, o passado, aquele uso indevido dos recursos públicos que levou a ter as suas contas rejeitadas e ficar inelegível. Esse é o adversário nosso. É com ele que nós vamos enfrentar a eleição. A Nelly sempre será uma companheira. Se ela vir conosco agora, será bem-vinda. Se ela não vir, o PT ganhando as eleições no município de Itabira, não tenha dúvida que eu procurarei pessoalmente para que ela, que Mano, venha fazer parte do governo do Partido dos Trabalhadores. Porque nós teremos um governo amplo no município. Um governo que administrará a cidade com os princípios do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E democracia, as eleições faz parte do sistema democrático. Pode ter certeza disso. Para encerrar bem rapidinho, existe a possibilidade, no caso da conversa que o senhor vai ter, que Flávio está tendo, que eu estou sabendo, eu não sei se o prefeito, mas Nelly, tem uma possibilidade de Nelly vir apoiar Flávio Marques e ser a candidata a vice. Como é que fica o PSD nessa jogada? Olha, a decisão não é minha. A decisão não é só do PSB. A decisão é desse conjunto de partidos. Nós temos mais de 7 partidos em torno dessa aliança. Então será um debate que será construído coletivamente. A vinda da Nelly, do Mano, para continuar conosco, não está relacionada direto a fazer parte da majoritária ou não. Isso é consequência. Isso faz parte de um processo político, de debate, de diálogo. Não tem suicida político no PT, nem no PSB. Todos sabem que nós precisamos construir um processo vitorioso no município, como construímos 2 vezes. Nós tivemos o primeiro prefeito reeleito, e não tenha dúvida, teremos o primeiro prefeito do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras eleito no município de Itabira. Não tenha dúvida. Esforços não serão medidos. Não será por falta de esforço que ele vai deixar de ser o prefeito de Itabira, por isso nós vamos continuar dialogando e vamos decidir juntos. Foi juntos que nós decidimos que a candidatura a prefeito vinha do PT. E vai ser junto que nós vamos definir o outro representante na chapa majoritária e vai ser junto que nós vamos coordenar essa campanha e juntos e juntas que vamos cuidar do município de Itabira. Deputado, eu queria lhe agradecer a disponibilidade do senhor, a aula que o senhor deu aqui, entendeu? Lhe agradecer e deixar aqui o senhor 30 segundos para as suas considerações finais. Não, eu que agradeço a oportunidade. E amanhã você vai estar com o Silvinho, né? Na live. Quarta-feira, avisa ele que o PRB está com a gente em Itabira, viu? Então ele fique atento. Eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele também. Ele é um bom amigo. A gente tem trabalhado junto em alguns momentos, tá? Então eu que agradeço pela oportunidade de fazer esse debate e sempre à inteira disposição. E parabéns pelo seu blog, de reproduzir a verdade. Nada de fake news, nada de ódio, nada de intolerância. Continue assim, reproduzindo a verdade e sendo um agente do bem, um agente da paz. Muito obrigado e sempre à disposição. Obrigado, deputado. Boa noite aí, viu? Sucesso na sua carreira. Um abraço. Um abraço.